Olá, seja bem-vindo ao canal Pet Company West. Eu sou o Eduardo e galera, seguinte, estamos aqui agora com a nossa aula da Unreal Engine 5 de introdução a blueprints. E vamos passar pelo básico, né? O que são blueprints na Unreal Engine? As blueprints são os arquivos que você utiliza para fazer scripts dentro da Unreal, seja para personagem, para inimigo ou algo interativo. Ela é a forma que você pode fazer uma programação visual dentro da Unreal e é conhecido por ser extremamente fácil de utilizar dependendo do que você vai querer fazer com a blueprint, certo? Mas ela é muito mais fácil do que C++, por exemplo. E a diferença entre blueprint e C++ é praticamente nenhuma, já que no final a blueprint é convertida nessa linguagem e no final ela acaba tendo quase nenhum impacto. Então não se preocupe com relação a desempenho ou nada disso. Várias blueprints, como elas são scripts, são divididas em componentes. E esses componentes, por si só, são feitos também com blueprints. Então você pode criar componentes que sejam, por exemplo, um sistema de inventário e colocar esse componente na blueprint do jogador. Assim, esses dois scripts vão estar atrelados e vão rodar ali em conjunto para funcionar o sistema que você quer. Assim você não precisa fazer toda a programação de um inventário dentro do blueprint, que é só do jogador. Então você divide ali em componentes as coisas que você vai querer fazer. Dentre os componentes tem os próprios da Unreal também, tem os componentes pré-prontos deles e os componentes de character movement, por exemplo, e você também tem componentes que são meshes, que você pode atrelar às blueprints, como por exemplo, um cubo. Se você quer fazer uma blueprint, você cria ela e um componente que você vai adicionar é a mesh de cubo. Então ali você tem a mesh 3D dele, que pode ser a junção de vários componentes 3D ou até uma static mesh diferente. Sem mais delongas, vamos começar direto aqui. Uma coisa que a gente faz já de praxe é criar uma pasta para separar bem a nossa organização, certo? Então eu vou criar aqui a pasta Blueprints. E aqui dentro eu vou criar uma blueprint clicando com o botão direito numa área vazia e selecionando Blueprint Class. Aqui a gente tem as diferentes classes de blueprints, tá? Todas elas derivam da classe Actor. Significa que todas as propriedades que um Actor tem, que é a blueprint mais básica, vai ser passado para a blueprint de peão, por exemplo. Um peão, ele é uma blueprint que pode ser possuída pelo jogador. Às vezes um peão, ele também pode ser um inimigo, ou às vezes um carro. E aí quando você, que é o personagem, o character, você possui um peão temporariamente para você poder tomar controle dele, como é o caso de carros dentro de um jogo, por exemplo. Aqui a gente não vai estar abordando a questão do peão muito adentro, tá? A gente vai estar trabalhando mais com o Actor, que é a blueprint mais simples que a gente tem, que geralmente é utilizada para fazer várias coisas interativas junto com o jogador. Então eu vou estar selecionando o Actor aqui e eu vou estar, como vocês viram em outra aula, a gente tem a nomenclatura, né, padrão da Unreal, que é abreviar o nome do arquivo que você está criando. Então, de blueprint a gente escreve BP, e esse aqui eu vou só colocar o nome de Actor para eu criar algo básico. Então, se eu der 2 cliques nele, a gente vai estar abrindo a nossa aba aqui da blueprint do ator, certo? Do Actor. E aqui a gente já pode ter uma visualização do que é a mesh 3D do nosso personagem, ok? Da nossa blueprint. Aqui na direita a gente pode ver vários detalhes de seja lá o que estiver selecionado. E na esquerda a gente tem aqui a aba de componentes que eu já expliquei para vocês. São vários componentes diferentes que podem ser juntados. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma esfera. E esse aqui é um componente de Static Mesh, que é a Static Mesh de esfera. Aqui embaixo a gente tem algumas propriedades da Blueprint. Então a gente tem o gráfico de eventos, que são eventos que acontecem quando você executa a Blueprint. Por exemplo, o evento Begin Play, ele ocorre quando você começa a executar o jogo e essa Blueprint é criada dentro do seu mundo. O Actor Begin Overlap é quando alguma coisa entra dentro da colisão do seu Blueprint. O Event Tick, ele é um evento que é chamado a cada tick do jogo. Seria basicamente a cada frame que o seu jogo está rodando, ele chama esse evento. Então tomem cuidado usando o Event Tick, tá? Porque se vocês colocarem algumas coisas muito pesadas ali, ou muitas coisas dentro do Event Tick, ele pode acabar ficando um pouco com queda de desempenho. Então, tomem cuidado, principalmente se vocês forem colocar, por exemplo, uma estrutura de repetição dentro do Event Tick. As funções aqui não tem nenhuma, tem apenas a Construction Script, que ela roda quando o objeto é instanciado, que é diferente do Begin Play. Porque quando você usa o Construction Script, ele vai rodar assim que o seu objeto é colocado dentro do seu cenário, seja no editor ou dentro do jogo. Então, se eu coloco no Construction Script algo para deixar a minha bola rosa, ela vai ficar rosa dentro do editor. Se eu colocar isso dentro do Begin Play, ela vai ficar rosa apenas quando eu executar o jogo e essa blueprint for criada. A gente também tem os macros, certo? Mas a gente não vai estar abordando eles aqui. Nas variáveis a gente tem a parte de componentes, certo? Que cada componente é uma variável dentro da nossa blueprint, e uma variável nada mais é do que algo que tem algum valor. Então, como em matemática, por exemplo, você pode criar aqui a variável x,
E dentro dessa variável você tem vários tipos diferentes. Então a gente tem aqui, por exemplo, o tipo booleano, que é entre verdadeiro ou falso. Então o x pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A gente também tem o inteiro. O inteiro ele é basicamente um número que vai de 0 a algum número. A gente também tem o float, que é um número com vírgula, então ele vai de 0,0 até alguma coisa, vírgula alguma coisa. Na verdade, não de 0 até alguma coisa, porque isso pode ser número negativo também, tanto o float quanto o inteiro. E a gente tem aqui três tipos de variáveis que são interessantes. A name, eu quase nunca utilizo ela, então eu não vou estar abordando aqui. A string é basicamente uma frase. É um conjunto de caracteres que você utiliza. Você pode colocar uma letra, 80 mil letras, o que você quiser. Uma string é um conjunto de várias letras, ou símbolos, ou etc. Agora, o texto, ele é bem parecido com a string. O diferencial dele é que ele é compatível com o sistema de linguagem da Unreal. Então, se você por acaso vai fazer o seu jogo em inglês e quer colocar suporte para utilizar ele em português depois, você pode utilizar o text, que ele já é diretamente compatível com esse sistema de tradução. Outros bem importantes aqui é o vector, o rotator e o transform. O vector nada mais é do que um conjunto de 3 valores que define uma posição 3D dentro de um lugar. O rotator é um conjunto de 3 valores que basicamente determina a rotação do seu objeto. Então não é tão difícil de entender, são só 3 valores juntos que definem alguma coisa. E o transform, ele é a junção de 3 vetores, né? No caso são 2 vectors, um de posição e um de escala, e um rotator que define a rotação. Então a junção desses 2 vetores e esse rotator fazem um transform. É basicamente só uma junção de tudo em uma coisa só. Os outros que tem aqui são um pouco mais complicados, né? Não complicados, mas é porque tem muitos tipos, então eu não vou passar por cada um deles. Mas uma coisa que vocês podem ter em mente é que um tipo de variável pode ser também, às vezes, uma blueprint que você criou, porque uma blueprint é uma classe e uma classe pode ser alguma coisa referenciada. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui bpActor, que é o próprio tipo que eu acabei de criar, e eu posso colocar uma referência de objeto. Assim eu vou ter uma coisa dizendo, ó, essa variável tem que ser do tipo blueprint actor, que é o que eu tô criando, certo? Mas por enquanto vamos deixar o x aqui como booleano mesmo. Se vocês verem aqui em cima, a gente tem esse botão compile, que é o de compilar. Ele tá com uma interrogação amarela porque ele ainda não foi compilado. Quando você clica nesse botão, ele vai rodar o seu código e verificar se tem erros. Se não tiver nenhum, ele compila com sucesso e funciona ok. A gente também tem o botão aqui de salvar. E depois que ele é compilado, a gente pode definir um valor padrão para o nosso x, certo? Para nossa variável. Aqui na direita, nos detalhes, a gente pode mexer em várias coisas. Então a gente tem o nome da variável, qual que é o tipo dela, se ela é editável na instância, depois eu explico isso aqui. E a gente tem aqui o valor padrão. Então eu posso colocar que o meu x, por padrão, ele é verdadeiro, ou por padrão, ele é falso. Algumas coisas importantes que a gente tem aqui também é aqui em cima, por exemplo, a gente tem as configurações da classe, certo? Lembram que a bpActor foi derivada de um actor que a gente criou? Então, ela faz parte da classe Actor. O pai da nossa blueprint é a classe Actor. Ou seja, tudo que um Actor tem, a nossa blueprint vai ter. Se um Actor tiver uma variável chamada velocidade, a nossa blueprint vai ter uma variável chamada velocidade. É simples assim, ok? Não precisa se preocupar muito, porque isso é bem... A parte técnica é um pouquinho chatinha de entender, mas nesse momento você não precisa entender completamente, porque na prática é muito mais fácil de entender. Aqui a gente tem as configurações básicas da classe, certo? Class Defaults. O nosso blueprint ele é instanciado com alguns valores que são padrão. Esse aqui são os valores padrão da nossa blueprint. Então se você quiser mudar alguma coisa aqui que você acha necessário, não vou passar por todos eles, mas você pode mudar aqui e assim ele vai mudar o valor padrão dessa classe quando ela for criada, ok? Agora aqui a gente tem os eventos, que é uma coisa que já é pré-pronta da Unreal, que você pode criar. Por exemplo, a gente tem o Event Begin Play, só que eu posso criar também o OnClicked, que ele já é um evento preparado para você poder rodar ele quando você clicar no objeto. Então, se eu clicar nesse maisinho, ele vai criar o evento OnClicked, e quando eu clicar no objeto, ele vai rodar o código que eu colocar nesse evento chamado OnClicked. É bem de boa, ok, gente? Então aqui em cima vocês podem ver que a gente tem outras opções, como a Viewport, a Construction Script e Event Graph, e o lugar que a gente mais vai passar tempo é na Construction Script... O lugar que a gente mais vai passar tempo é no Event Graph, que é aqui onde acontece toda a programação. Tudo que acontece dentro do nosso blueprint vai estar aqui nesse Event Graph, ok? Então aqui a gente também tem o Construction Script, que a gente pode colocar alguma coisa aqui, certo? E a gente tem o Event Graph, que é o nosso principal.
Então aqui a gente tem o evento BeginPlay. O evento BeginPlay, ele vai rodar quando a gente instancia o objeto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui para ele mostrar alguma coisa na tela, ele vai rodar assim que o jogo rodar e o objeto for criado. Então, como é que a gente programa aqui? Vocês estão vendo que o Event BeginPlay, ele é um nó de começo, porque ele não tem nada na esquerda e ele só tem um nó para a direita. Isso é quando é um evento que inicia alguma coisa, certo? Porque ele está apontando para aquela direção. É que nem um fluxograma. Se você passar esse nó para algum lugar vazio e soltar ele, você tem acesso a qualquer nó que você quiser. O mais básico de todos é o print, que vai mostrar uma coisa na tela. Eu vou colocar aqui o print string, certo? E ele vai simplesmente dizer hello. Eu posso compilar para ver se ele vai dar erros, ele não deu nenhum erro e eu posso salvar. Agora, se eu vier aqui no meu level e instanciar esse Blueprint Actor aqui, quando eu der play, vejam que no canto da minha tela apareceu o hello. Uma coisa que a gente pode fazer é aproveitar que a gente tem a variável x e a gente pode transformar ela numa string. E agora eu posso usar essa variável ao invés de escrever alguma coisa aqui direto. Então eu posso arrastar o x aqui e selecionar pegar x, que eu pego o valor de x e eu posso colocar isso aqui. Agora, se eu vir aqui e compilar, eu posso mudar o nosso valor de x inicial para eu sou o x. Se eu compilar e rodar esse código, agora ele vai mostrar ali eu sou o x, porque esse é o valor de x que foi passado para o print string, ok? Uma coisa que vale ressaltar é que aqui está escrito development only. Esses prints geralmente são utilizados para você fazer debug do seu código. Você vê um valor que está errado ou alguma coisa que está dando errado, você pode printar na tela o que está acontecendo para você verificar se está tudo ok. Então, se você buildar o seu jogo e transformar ele num arquivo .exe final, ele não vai mostrar esses prints na tela, então não se preocupem, porque isso aqui é apenas na versão de desenvolvimento do jogo, ok? Agora percebam que isso aqui, como é um fluxograma, como é que eu faço para rodar uma coisa depois do print? Eu basicamente vou pegar esse nó de saída do print string e vou colocar outra coisa. Eu posso colocar outro print, por exemplo, eu posso colocar um print text, se eu quiser. E aqui eu vou colocar, esse é meu texto. Então, como um fluxograma, ele começa no BeginPlay, ele passa pelo print string e depois passa pelo print text. Extremamente tranquilo, extremamente simples. Eu posso compilar aqui e rodar. Se eu rodar, vocês vão ver que ele coloca primeiro esse é meu texto e depois eu sou o X. Vocês podem ver que ele rodou primeiro eu sou o X e depois ele colocou esse é meu texto. Tá, mas agora digamos que eu tô fazendo isso aqui, só que eu tô juntando muitos nós, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho 500 nós juntos aqui numa linha reta. Isso começa a ficar um pouco ruim, né? Você não vai conseguir ler, vai ser meio ruim de entender o que está acontecendo. E é para isso que vem as funções. Então eu vou fazer uma função aqui chamada prints iniciais. E esse é o jeito de você criar a função, é clicando nesse botão maisinho aqui na aba de Functions. Você também pode selecionar todos os nodes que você tem, que você vai transformar numa função, clicar com o botão direito e selecionar Collapse to Function, ou colapsar para a função, certo? Então aqui nos prints iniciais eu vou simplesmente copiar esses prints text e print string, eu vou dar Ctrl X, e aqui em prints iniciais eu vou dar um Ctrl V. E agora eu posso passar esse início do prints iniciais, vejam que ele não tem nada na esquerda e uma seta para a direita, então esse aqui é um nó de início e eu posso colocar isso aqui no print string. E ele vai funcionar da mesma forma, certo? Só que, por que não iria funcionar esse código? Porque eu não chamei a função. Então eu tenho que arrastar aqui o prints iniciais como se fosse um nó, assim como o print. Então se eu colocar aqui BeginPlay no prints iniciais, ele vai rodar os prints do mesmo jeito, só que agora isso tudo tá em um nó apenas. Tá, mas agora digamos que essa variável x, ela tá aqui dentro, certo? E se eu quisesse alterar ela, fica um pouco chato de eu ter que entrar no... Meu Deus do céu, eu estraguei minha... O que eu fiz com a minha tela? Fica meio ruim de eu ter que entrar na função para alterar esse valor, certo? Toda vez. Então, se eu não quero passar o x, eu quero passar y agora. Eu tenho que procurar pela função, abrir a função e editar ela aqui dentro. E aí, todos os valores de x que tem aqui eu vou ter que trocar por y. É meio chatinho de fazer isso. Então, uma coisa que a gente pode fazer é criar uma variável de entrada. Vocês estão vendo que o print string e o print text tem esse in string e in text, que são, a gente pode colocar variáveis ali, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que com a nossa função. Um jeito muito fácil de fazer isso é arrastar esse valor de inString para a entrada dos prints iniciais. Ele vai automaticamente criar um valor chamado inString, e eu posso selecionar isso aqui, e na aba de detalhes eu posso trocar o nome disso. Por exemplo,
coloca o x aqui. E fácil assim, se eu voltar aqui para o meu begin play, ele vai ter agora o valor aqui. Se eu agora arrastar o meu valor x para cá, ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito que antes. O que eu posso fazer também é colocar um nó de retorno. Ou seja, depois que ele rodar os prints iniciais, ele vai me devolver um valor junto com isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito na área vazia e eu vou escrever return. E vou selecionar aqui add return node, que é um nó para retornar alguma coisa. Quando a gente tem assim um nó que é uma seta para a direita no lado esquerdo e nada no lado direito, é porque é um nó de finalização, é um nó final. Não faz diferença ter isso aqui ou não, certo? Se eu não tenho nenhum valor de saída. Eu posso colocar para deixar mais fácil de ler, mas eu não preciso, não é necessário. Uma coisa que eu posso fazer é selecionar o Return Node e eu posso tanto clicar nesse maisinho para adicionar um valor de saída, quanto eu posso, por exemplo, pegar o valor inicial e eu vou reverter essa string. Eu vou colocar ela ao contrário. Então, se eu procurar aqui para o reverse, olha só, a gente tem aqui utilidades, string, reverse. É uma função que ela é uma função que não precisa passar pelos nós principais, porque ela é uma função muito rápida de acontecer. Então ela roda ali rapidinho, então não precisa passar pelo fluxo principal. Ela não interrompe o nosso fluxo principal para fazer essa função a rodar, porque ela é uma função extremamente rápida, ok? Então o que eu posso fazer? Pegar esse nó de retorno e passar aqui no Return Node, que ele vai adicionar automaticamente. Eu posso compilar e salvar, e voltando no Event Graph, percebam que agora o meu valor de retorno está aqui. E eu posso adicionar mais um nó de print string e eu posso printar o valor de saída. Então, o que vai acontecer aqui? O nosso objeto vai ser criado, o jogo vai estar rodando e o nosso objeto vai ser criado, ele vai chamar o begin play. Ele vai passar por esse nó e vai chegar no prints iniciais, passando o valor x. Ele vai entrar dentro dessa função e aqui ele vai seguir o fluxo de primeiro printar a string de x e printar o nosso text. Enquanto ele faz isso, ele automaticamente reverte a string, porque é uma função muito rápida. E aí ele retorna esse valor. Então a gente volta para o Event Graph e aqui o valor retornado vai para print string, que vai mostrar a nossa string, o nosso valor de x, ao contrário. Então, se eu rodar isso aqui agora, olha só, ele printou primeiro eu sou o x, depois ele printou esse é o meu texto e depois ele printou o inverso do nosso texto. Esse é bem o básico do que são blueprints e esse é o método de como funciona os fluxos principais na Unreal Engine. Então é muito simples, tudo que você fizer nos blueprints da Unreal vai seguir essa mesma ideia. Então é o fluxo principal, você tem variáveis, você tem entradas e saídas e você pode fazer funções. E daí com isso você pode construir o que você quiser. Inclusive, você pode até fazer eventos, assim como o Begin Play. Você só tem que lembrar de chamar esses eventos de algum lugar, porque você só criar um evento, ele não magicamente vai ser chamado porque você colocou o nome dele. Então, para exemplificar como que isso aqui tudo funciona, a gente vai fazer na prática aqui uma porta que abre e fecha quando a gente chega perto dela, ok? Então, uma coisa que a gente pode fazer, que é legal de mostrar, diferente das funções, são os eventos. Então a gente pode criar um novo evento, clicando com o botão direito numa área vazia e selecionando add custom event. Então veja aqui embaixo, ó, add custom event. Se eu clicar aqui, eu tenho o meu próprio evento. Então eu posso chamar aqui, por exemplo, on open door. E eu posso colocar aqui como um evento bem simples, certo? Eu vou colocar, por enquanto, só um print escrevendo porta aberta. E a mesma coisa para a porta fechar. Então eu vou fazer aqui um add custom event on close door. E aqui eu vou colocar um print escrito porta fechada. Isso aqui geralmente é um fluxo que é bem bacana de você fazer, porque fica fácil de você enxergar o que os eventos fazem. E você pode chamar esses eventos de outros lugares. Então o que a gente vai fazer? Aqui na Viewport eu vou fazer uma porta bem rapidinho aqui, eu vou deletar essa esfera, eu vou adicionar um componente de cubo, e esse componente de cubo eu vou escalonar ele para fazer algo semelhante a uma porta, ok? Então olha só, agora eu tenho uma porta bem simples, ok? Eu não sei se ela está do tamanho certo, que seria bom. E como é que a gente faz para detectar a colisão? Como a gente não pode literalmente entrar dentro da porta, porque isso iria quebrar a imersão do jogador, já que é um objeto 3D, a gente tem que criar um objeto 3D invisível que o jogador pode entrar dentro dele. E a gente chama isso de collision. Então a gente adiciona aqui uma sphere collision,
você pode adicionar outros tipos de colisão, tem colisão de vários formatos diferentes. E adicionando uma Sphere Collision, vejam que ela é bem pequenininha. Aqui na direita eu tenho a opção de raio da esfera. E se eu aumentar isso aqui, ela vai ficar bem maior. Eu posso reposicionar ela para colocar aqui. E agora, quando o nosso jogador entrar dentro dessa esfera, ele vai detectar uma colisão. E o que a gente pode fazer? Rodando aqui embaixo, ele tem aqueles eventos pré-feitos da Unreal que eu falei para vocês. Então a gente pode colocar aqui quando o componente começar o overlap, que é quando o jogador entrar dentro da colisão. Então quando eu clicar isso aqui vai ser chamado assim que o jogador entrar dentro dessa colisão. Eu posso colocar aqui print string, jogador colidiu com a porta. E se eu compilar, salvar e der um play, a nossa porta aqui, quando eu chegar perto dela, aparece ali jogador colidiu com a porta. Tudo escrito errado, mas funcionou, certo? Então, o que a gente pode fazer? Quando o jogador colide com a porta pela primeira vez, a gente tem que chamar open door. Então a gente procura aqui por onOpenDoor e chama essa função. Se eu colidir, ele vai rodar aqui a função que chama porta aberta. Tá, mas agora como é que a gente faz para essa porta realmente abrir, de verdade? Como é que isso funciona? Então o que a gente pode fazer é utilizar um nó chamado timeline. O nó timeline, ele vai pegar um valor, geralmente um valor numérico, e num determinado período de tempo ele vai transformar esse valor de um ponto inicial para um ponto final. E com esse valor a gente pode aplicar ou não uma certa transformação na nossa mesh. Então, fazendo isso, a gente consegue animar coisas sem precisar mexer com a animação de fato. Então eu vou arrastar aqui esse nó e eu vou criar um nó de timeline. Criando essa timeline, eu vou chamar de... vou chamar de OpenDoor. E agora como é que eu faço para determinar o tempo e qual que é o valor que ele vai mudar? É só dar 2 cliques nessa timeline que a gente vai estar nessa tela. Uma timeline pode ter vários valores. Nesse caso, a gente vai usar só um. Então, a gente vai adicionar aqui uma track, certo? E a gente vai utilizar o valor float, que é um valor que vai de 0,0, no caso, vai de alguma coisa, vírgula alguma coisa, até alguma coisa, vírgula alguma coisa. Adicionando isso aqui, a gente pode colocar o nome de fator da porta. Não sei. Algo assim. A gente pode, então, adicionar 2 pontos aqui. Claro que, entrando mais a fundo nas timelines, você consegue fazer coisas bem complexas aqui, adicionando vários pontos, fazendo animações bem complexas e muito bacanas. Só que aqui eu tô ensinando pra vocês só o básico, tá? Então, botão direito em algum lugar do gráfico, a gente pode adicionar uma key, que é um ponto. Esse ponto está no lugar jogado, então para ficar mais fácil, eu vou só colocar aqui o tempo 0, valor 0. Então, valor 0. Então, no tempo 0, o nosso valor vai começar em 0. E agora eu adiciono outro valor, e esse aqui eu vou falar que ele vai em 1 segundo, ou seja, no tempo 1, ele vai ter o valor de 1. E automaticamente, vocês podem ver que ele vai fazer esse gráfico e ele vai transformar esse valor de 0 até 1. Então, já temos a nossa animação do nosso valor. Beleza, então, agora que a gente está com a nossa timeline aqui pronta, a gente pode utilizar a função setRelativeLocation. Quando a gente tem um objeto, ele tem uma localização no mundo e uma localização relativa. A localização relativa é a localização que tem aqui dentro da nossa blueprint. Então, se a gente tem a posição 00 do nosso cubo, é a posição 00 dentro da nossa blueprint, que é diferente da posição 00 do mundo, certo? Então, a posição relativa é com relação a esse ponto 00 que tem aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar essa posição relativa trocando a posição da porta e multiplicar isso pelo valor da timeline. Então, lembra aqui que a timeline ela vai de 0 até 1? Quando multiplicar por 1, ele vai setar a posição da nossa porta na posição final. E quando ele multiplicar por 0, ele vai estar na posição original. Entenderam? Então, a gente pode utilizar aqui no Event Graph e adicionar no update setRelativeLocation. Automaticamente ele puxa aqui já o cubo, que é o que a gente quer mover, certo? Então a gente vai pegar aqui na nossa viewport e vai mover o nosso cubo para baixo. Ó, vejam que a posição normal nossa é 0, 0, 110. Então a gente vai colocar ele para baixo, até aqui mais ou menos, e ele está aqui em menos 110, certo? Então a gente vai pegar esse valor e colocar aqui na nossa nova localização, que vai ter que ser uma multiplicação, certo? Então aqui o z é menos 110. E a gente multiplica isso pelo nosso valor final do fator da porta, certo? Então o que a gente pode fazer? Eu vou colocar isso aqui inclusive do 000, ok? Só para ele
ficar certinho aqui. Beleza. Agora, toda vez que essa timeline open_door atualizar o nosso valor, ele vai chamar esse update. Esse update vai multiplicar pelo valor final que a gente quer da posição da porta e vai setar essa posição pro nosso cubo, assim fazendo uma animação. Só que, qual que é o problema que vai acontecer aqui? Ele tá fazendo isso aqui de 0 até 1, só que isso aqui dura 5 segundos. Então a gente tem que trocar o length, né, o tamanho da nossa animação para 1 segundo. Então no período de 1 segundo ele vai ir de 0 até 1 desse valor. E como é que a gente faz para a porta fechar? É muito simples, é só a gente vir no nosso evento de fechar a porta e a gente coloca para ele tocar o reverso dessa animação. Então ele vai ir do valor de 1 até 0. Então não precisamos se preocupar em fazer outra timeline, algo assim para a porta fechando, é só tocar o reverso que ele vai funcionar. O que a gente pode fazer também é colocar para ele chamar, para fechar a porta quando a gente sair do overlap, certo? Então a gente vem aqui no cubo, na verdade a gente vem na esfera, né, que é a nossa colisão, e a gente procura aqui pelo onComponentEndOverlap. A gente adiciona isso aqui e a gente pode chamar o onCloseDoor. Agora, se a gente compilar e der um play, quando eu chego perto da minha porta, ele faz a animação e quando eu saio, ele volta ao normal. Vejam que ela tá não tá descendo o suficiente, né? Então, vamos vir aqui e colocar ela mais pra baixo. No caso, a gente tem que colocar ela mais pra baixo, mais do que 110, né? Então, mas aí a gente tem agora uma porta funcional que ela abre e fecha. Eu posso colocar aqui, acho que menos 180, talvez seja, talvez aí funcione. Olha aí, agora sim, ela tá funcionando certinho do jeito que a gente quer. Perfeito, então agora a gente tem uma porta funcional. E o que a gente pode fazer? A gente pode colocar se essa porta tá fechada, né? Se ela tá trancada ou não. Então, o que a gente pode fazer para conseguir esse resultado? Como eu falei para vocês, a gente tem as variáveis. Então, a gente vai utilizar uma variável chamada está trancada. E a gente vai utilizar o booleano, que é aquele valor que ele altera entre verdadeiro e falso, ok? Então, a gente pode setar esse valor inicialmente como verdadeiro, para ela estar trancada, e a gente pode atualizar esse valor. No meu caso, eu vou criar duas funções que fica mais fácil de entender o que ele faz, né, com essa variável. Então, a gente vai fazer a função trancar porta, e a gente vai pegar o está trancada e colocar um set está trancada, que define um novo valor para essa variável. Então, trancar porta, a gente vai setar aqui está sim trancada. E agora, destrancar porta, a gente vai pegar o está trancada e setar para falso. E agora, como é que a gente faz para não abrir a porta se ela estiver trancada? Para isso, a gente tem um dos nós mais famosos e mais utilizados, que é o branch. Ele é equivalente a um if, caso você esteja acostumado com linguagem de programação. A gente pode adicionar ele de duas formas. A gente pode clicar com o botão direito e escrever branch, que ele vai estar ali, ou de uma forma mais rápida, a gente segura B e clica em algum lugar que ele vai criar automaticamente um branch. Ele tem uma entrada, certo? Para dizer por onde que o fluxo passa, então o fluxo tem que passar pelo branch. E ele tem uma condição. Se for verdadeiro, ele vai fazer esse aqui. Se for falso, ele vai fazer esse lado aqui. Então a gente vai verificar se a nossa porta está trancada. Se ela está trancada, a gente não faz nada. Se ela não está trancada, a gente vai abrir a porta. Então, como eu coloquei o valor de está trancada como verdadeiro, assim que eu chegar perto da porta, ela não vai abrir agora, porque a gente trancou a porta. Se eu trocar isso aqui para falso e eu rodar de novo, ele vai abrir a porta normalmente. Agora que a gente aprendeu como que utiliza o branch, uma coisa que a gente pode fazer também para controlar isso aqui é verificar se o objeto que está entrando na colisão da nossa porta é o player. Porque a gente não quer que a porta abra ou feche se cair uma bola na frente dela, por exemplo. Ela vai continuar estática. Então a gente tem que verificar se o nosso player é igual ao componente, né, ao ator que colidiu com a nossa porta. Então aqui no Begin Overlap, a gente pode verificar se o outro ator, que é o que está colidindo com a porta, vai ser igual ao nosso player. Então para isso a gente pode usar o operador equal, que é o igual, para quem sabe de programação já está acostumado, mas o igual ele vai comparar se duas coisas são iguais ou não. Então se a gente colocar isso aqui igual, e usar o node getPlayerCharacter, que é basicamente uma função que vai retornar pra gente qual que é o objeto do player, certo? Então, se o objeto do player for igual ao objeto que está interagindo com a nossa esfera, a gente pode abrir a porta. Então, se a gente ver aqui, a gente pode tanto colocar nesse branch junto com o está trancada, fazendo um AND booleano, ou seja, as duas coisas têm que ser verdadeiras para ele acontecer. Ou a gente pode adicionar outro branch, que é o caso aqui. Eu vou adicionar se o ator que está colidindo é igual ao player character, a gente vai verificar se a porta está trancada e aí ele vai abrir a porta.
No caso aqui, a porta ela não está trancada, então se eu interagir, ela deve abrir normalmente. Tá, mas como é que a gente faz agora para trancar ou destrancar a porta? É para isso que a gente vai fazer agora um botão. A gente vai criar outra blueprint que vai ser o nosso botão. Então, blueprint class actor BP button. Poderia trocar o nome desse BP actor para BP door, né? Você pode tanto clicar com o botão direito e clicar em rename, ou você pode clicar F2 para renomear uma blueprint. Aqui no BP button eu vou fazer um botão bem simplesinho utilizando um cube. Então eu vou reduzir ele de tamanho, fazer ele pequenininho assim. Tá um tamanho legal de cubo. E agora eu vou adicionar uma colisão, né? A gente viu que a gente precisa ter colisões. Nesse caso eu vou utilizar uma colisão de caixa, certo? Então eu vou fazer uma colisão aqui mais ou menos do tamanho do nosso cubo, porque daí o nosso player ele vai pisar em cima desse botão para ativar ele. Fechou? Agora a gente tem um botão aqui bonitinho. Então a gente já pode pegar aqui da nossa box e a gente pode colocar on component begin overlap, certo? Eu também vou vir aqui aproveitar e adicionar o end overlap. Assim como a gente fez lá na porta, a gente precisa verificar aqui se o actor é o nosso player. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui, a gente vai verificar se é igual ao nosso player character. Então, se for o nosso player character, aí a gente pode mandar ele destrancar a porta. E como é que a gente faz para verificar isso? A gente precisa mandar aqui o nosso botão grite para todas as classes que tem ali, falando, ó, o player interagiu comigo. E aí, a porta ou o objeto que falar, ah, tá, eu sei o que fazer com essa informação, então vamos lá. Aí, assim, essa porta ou esse objeto, ele vai utilizar dessa informação para abrir ou fechar a porta que a gente está utilizando. Então, é isso que a gente vai fazer, que é chamado Event Dispatcher. A gente vai mandar um evento falando, ó, aconteceu uma coisa aqui. Para criar um Event Dispatcher, a gente vem aqui nesse canto inferior esquerdo e seleciona nos Event Dispatchers esse botãozinho de mais. Ele vai criar esse evento que ele vai gritar para todo mundo o que está acontecendo. Então eu vou chamar ele aqui de onButton Triggered. E a gente tem que adicionar um valor para ele, né? Porque uma informação importante para nossa porta é se ela vai estar trancada ou destrancada. E com isso a gente tem que avisar, ó, o botão foi acionado ou o botão foi desativado, no caso, né? Ele foi acionado ou não. Então a gente pode adicionar um input, que é basicamente um valor que a gente vai passar junto com esse evento. Então eu vou colocar aqui botão acionado. Pronto, agora a gente consegue passar um valor de verdadeiro ou falso se o nosso botão foi acionado ou se ele foi desativado, certo? Então eu posso arrastar o Event Dispatcher aqui para uma área vazia, e eu tenho várias opções, mas o que importa pra gente nesse momento é a opção call, que é para ele chamar, ele gritar essa função para as outras classes. Então, se for verdadeiro, que é o player character, a gente vai mandar dizendo que o botão foi acionado. E se a gente sair de cima do botão, a gente grita que o botão foi desativado. Então agora, o que falta a gente fazer? A gente tem que colocar na nossa porta para ela escutar esse Event Dispatcher do botão. Então uma coisa que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar uma variável que vai ligar a nossa porta a esse botão específico. Porque a gente não quer que a nossa porta abra ou destranque com qualquer botão que tiver por aí separado na cena. Então, a gente vai adicionar uma nova variável, e essa variável vai ser o nosso botão. E lembra que eu falei que os tipos das variáveis podem ser, inclusive, outras blueprints? Então, aqui a gente coloca BP button. Então, a gente vem aqui e seleciona referência de objeto. E uma coisa que a gente pode fazer para ficar mais fácil de selecionar qual que é o botão da nossa cena é marcar esse olhinho aqui. Esse olhinho ele vai dizer se essa variável ela é editável ou não quando a gente estiver lá no editor, que é a edição de instância, certo? Então eu vou compilar e vou salvar aqui para mostrar para vocês, ó. A nossa porta que tá aqui, ela agora tem uma nova variável aqui dentro dos nossos detalhes, que é a variável botão. E a gente pode alterar isso aqui para selecionar um objeto que seja da blueprint botão. Como não tem nenhum botão aqui, ele não vai aparecer nenhuma opção. Então a gente vai adicionar o nosso botão em alguma área aqui, ó, por exemplo, aqui, certo? Se a gente dar um play agora e subir em cima do nosso botão, ele não vai fazer nada. E a nossa porta tá abrindo porque ela tá destrancada. Agora a gente pode fazer o quê? A gente seleciona a nossa porta e aqui a gente pode utilizar esse conta-gotas, que é super fácil de selecionar um objeto. Então eu venho aqui e coloco ele em cima do botão e clico. Agora, quando o nosso botão mandar essa mensagem, esse Event Dispatcher para todo mundo, a nossa porta consegue ouvir, porque ela vai estar com o botão referenciado. Então aqui dentro da porta a gente só tem que falar, ó, quando esse botão chamar essa função, você faz alguma coisa. Então
vamos lá, né? A gente tem aqui o nosso botão e selecionando ele, a gente vai ter aqui os eventos. Lembra que eu falei dos eventos que são pré-feitos pela Unreal Engine? A gente acabou de fazer um do mesmo tipo, só que a gente fez. Então a gente tem aqui o OnButton Triggered, que a gente criou. Então se eu clicar no maisinho, ele vai colocar aqui junto com aquela variável que a gente selecionou. Então a gente coloca aqui um branch e verifica se o botão foi acionado. Se ele foi acionado, a gente pode, por exemplo, abrir a nossa porta. E se ele não foi acionado, a gente pode fechar a nossa porta. A gente também pode trocar isso para alternar entre trancar e destrancar a nossa porta. E outra coisa que a gente pode fazer, que é muito bacana, é definir esse está trancada com o olhinho aberto também. Porque daí a gente consegue editar cada porta diferente para se ela está trancada ou não. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa porta, se eu segurar Alt e arrastar ela para o lado, eu faço uma cópia. E aqui eu posso trocar está trancada para sim. E esse botão, ele está referenciado só nessa porta aqui, certo? Não, ela está referenciada nas duas porque é uma cópia, né? Então, nessa aqui, eu vou, na verdade, desativar. Eu vou salvar e eu vou rodar. Agora essa porta aqui, ela abre quando eu passo por ela. E se eu subir em cima do botão, ela também vai abrir. E quando eu sair, ela vai fechar. Enquanto que a outra porta, se eu subir em cima, se eu, no caso, for até ela, a porta tá trancada, certo? E se eu passar aqui, a porta vai abrir e aí a porta vai fechar. Então, agora fica de desafio aí pra vocês. Uma coisa que vocês podem fazer é fazer um código que quando você sobe em cima do botão, ele vai trocar a porta de trancada pra destrancada. E aí você consegue passar pela porta. Então, tentem fazer aí. E quem não conseguir pode tentar mandar mensagem pra mim ou até compartilhar na comunidade do Discord que o pessoal vai te ajudando. Galera, mostrando agora aqui pra vocês como é que é o resultado esperado. Você passa aqui pela porta, ela vai estar trancada, certo? E se você subir em cima do botão e sair, agora se eu tentar passar pela porta, ela deveria estar destrancada e deveria abrir. Agora, por que ela não fez isso? Porque a gente não linkou o botão certo com ela. Então faltou só fazer isso, né? Que eu esqueci, inclusive, é só clicar aqui no botão de conta-gotas e selecionar o BP Button. Agora sim, se a gente subir em cima do botão e passar pela porta, ela abre do jeito que a gente quer. Agora, uma coisa que a gente pode adicionar aqui é colocar uma luz que ela vai ficar verde ou vermelha, dependendo se a porta está trancada ou destrancada. A gente pode tanto fazer isso dentro do nosso evento Begin Play, que ele vai acontecer assim que rodar o jogo, mas eu quero que eu possa ver antes, durante a edição, se a porta está trancada ou não. Para isso existe o Construction Script. Então, inicialmente, vamos criar pelo menos a nossa luz, né? Então eu vou adicionar aqui uma Point Light e eu não vou colocar nenhuma cor para ela. Eu vou só deixar ela aqui na frente da porta. Bem simples, eu não vou modificar muito ela, vou deixar ela desse jeito mesmo. Agora aqui no Construction Script a gente pode pegar a nossa Point Light e arrastar aqui e procurar por Set Light Color, que é para setar uma nova cor, certo? E essa cor a gente tem que fazer com base na nossa variável está trancada. Então a gente pode pegar a nossa variável. E agora você poderia tanto arrastar isso aqui e criar um branch, né? E caso isso aqui seja verdadeiro, você seta a cor para vermelho. E caso seja falso, você coloca o set light para verde, né? Mas o que a gente pode fazer? Tem uma função muito legal que é select. Então a gente pode arrastar aqui do light color, a gente coloca select color. E aqui a gente pode selecionar entre A e B, baseado na nossa variável de booleana, né? Então, se ela estiver trancada, ela vai usar o A. Se ela não estiver trancada, ela vai usar o B. E agora é só a gente trocar aqui para, se ela estiver trancada, vai ser vermelho. E se ela estiver destrancada, a gente vai trocar para verde. E aí é muito simples, a gente só conecta isso aqui e aqui. Se a gente compilar e voltar aqui, vejam que ele já atualizou. A nossa porta destrancada tá verde e a nossa porta trancada tá vermelha. Agora o desafio final aqui pra vocês, galera, é só vocês fazerem a porta abrir pra outra direção. Tenta fazer a porta, ao invés dela fechar pra baixo, você colocar ela pra direita. Ela abre pra direita e fecha voltando pra essa posição. Tenta fazer isso aí, e caso você queira um desafiozinho extra, tenta fazer uma variável simples que fica aqui no canto, que se você habilitar, ele vai pra direita, e se você desabilitar, ele vai pra baixo. Tenta fazer isso aí e diz aí nos comentários se você conseguiu fazer ou não. Esse aqui eu não vou estar passando a solução pra vocês, mas eu quero ver se alguém que consegue fazer isso. Qualquer coisa, estamos à disposição no Discord ou no WhatsApp, é só falar com a gente. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal do Pet para acompanhar esses e outros conteúdos que estão por vir. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que a gente consiga progredir bastante dessas blueprints. Então eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, até mais.